Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Bom dia, muito bom estar mais uma vez em casa, muito bom estar mais uma vez no ambiente que provavelmente será a nossa casa no ano que vem. Bom, a gente já ir se acostumando com o endereço, temos conversado com o pessoal do hotel, essa aqui é uma das boas opções que nós temos à nossa frente. Nós estamos em fase de negociação para tentar ajustar os valores e, se o Senhor abençoar, vamos ver a nossa casa aqui no próximo ano. Essa série de mensagens nós estamos falando sobre o que é uma vida sobrenatural da perspectiva das Escrituras. E como ponto de partida de uma vida sobrenatural, nós tomamos como exemplo a vida de Jesus Cristo, que era alguém cheio do Espírito Santo. E como alguém cheio do Espírito Santo, nós entendemos que pessoas cheias do Espírito Santo são cada vez mais parecidas com Cristo Jesus. Dessa forma, quando nós olhamos para os frutos do Espírito, em Gálatas capítulo 5, nós vemos características que, se aplicadas em nossas vidas, nos farão sermos mais parecidos com o nosso Senhor. Quanto mais desses frutos que nós vemos ali em Gálatas capítulo 5 fizerem parte da nossa vida, mais parecidos com o nosso Senhor nós seremos. E à medida que nós estudamos essas características e essas qualidades, nós aprendemos que aquilo que o Senhor tem por realizar em nossa vida, da perspectiva, da presença e da ação do Espírito em nós, ela tem a ver com uma série de características de caráter e comportamento que nos mostram ou que nos apresentam de maneira distinta. Quanto mais parecidos com Cristo Jesus, mais distintos desse mundo nós vamos ficando. Quanto mais as características de Cristo se tornam verdades em nossa vida, mais moldados ao caráter de Cristo nós somos. E quanto menos de nós se encontra em nós mesmos, mais do Senhor nós vemos em nós. Quanto menos das nossas preferências, vontades e paixões e mais das vontades e preferências do nosso Senhor, mediadas pelo Espírito, mais parecidos com Cristo nós seremos. E a característica que nós vamos estudar hoje é uma palavra difícil de traduzir. Diferentes traduções usam diferentes palavras, mas é muito difícil fazer com que a palavra descrita no texto que nós vamos ler seja distinguida de uma outra que vem na sequência, porque se você olha em Gálatas capítulo 5, na NVI você vai ler que existe amabilidade e bondade. Os dois termos, usados de maneira profundamente positiva e usadas de maneira intercambiável no Novo Testamento. Em vários lugares a palavra que é traduzida por amabilidade aqui é traduzida por bondade em outros lugares. E no Antigo Testamento, quando nós olhamos para essas palavras sendo usadas como tradução do hebraico, nós percebemos que elas traduzem termos similares. Essa é uma palavra difícil de definir. Mas é muito interessante que quando nós a vemos apresentada como amabilidade, ainda assim em português nós temos uma certa dificuldade de entender o que é a amabilidade ou quem é uma pessoa com essa característica. Ao que parece é mais fácil definir a amabilidade por aquilo que ela não é. Você sabe exatamente quando você convive com alguém que não é amável. Você sabe exatamente quando uma pessoa usa de palavras duras e ríspidas contra nós. Uma pessoa que responde de maneira rude. Uma pessoa que no modo como se relaciona com outras pessoas, ela manifesta um modo de agir que é hostil. Ao invés de paciência, ao invés de cuidado, ao invés de bondade, rispidez, dureza. E nós sabemos exatamente onde estão essas características, especialmente quando nós a encontramos em outras pessoas. No seu ambiente de trabalho tem alguém que é duro ou ríspido com você, ou que no uso das palavras ele não manifesta aquilo que nós chamaríamos de bondade ou amabilidade. É possível que existam pessoas que estão casadas, cujo cônjuge não manifesta características assim.
rispidez, atitudes rudes, vocabulário chulo, dentro de casa. Conversas que deveriam ser diálogos se tornam em discussões, porque a pessoa com quem nós convivemos, ela não tem esse traço de caráter. A triste realização é quando nós olhamos para o nosso ambiente de trabalho ou para a nossa casa e nós não encontramos essa pessoa lá, porque essa pessoa somos nós. Nós, muitas vezes, faltamos com amabilidade. Nós, eventualmente, temos palavras rudes para dizer. Nós temos palavras hostis, comportamentos de distanciamento. Eventualmente, é assim que nós tratamos os nossos cônjuges. E a triste realização é que, muitas vezes, nós somos aqueles que não são cheios do Espírito a ponto de manifestar a amabilidade. Mas o que é essa amabilidade e por que é que ela é oferecida pelo Espírito? Bom, a amabilidade ela é oferecida pelo Espírito em primeiro lugar porque ela é uma característica do Senhor. O Senhor tem a característica da amabilidade. A palavra que é usada por Paulo para descrever a amabilidade em Gálatas é também usada por ele em Efésios para descrever o modo como o Senhor nos tratou na salvação. Nós éramos inimigos, nós éramos os hostis, nós estávamos em guerra com o nosso Senhor. Mas observa, Ele sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, nós que estávamos mortos em nossas transgressões, e pela graça nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais para mostrar nas a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua, dependendo da versão que você tem, a palavra bondade. Mas essa é a mesmíssima palavra que Paulo usa para descrever a amabilidade. Observe, o modo como Deus manifesta a sua amabilidade é por se doar e se sacrificar por aqueles que são hostis contra Ele, que estão em uma posição de antagonismo com Ele. São transgressores, são mortos nos seus delitos e pecados. São pessoas exatamente como nós. Mas observe, rico em misericórdia, grande amor, graça. Todas essas palavras descrevem a atitude de Deus em manifestar o seu amor, em manifestar sua característica de amabilidade. O que significa para nós é que a amabilidade como uma característica dada por Deus e exemplificada por Ele, ela precisa ser manifesta exatamente nesses ambientes hostis. Em ambientes de confrontação, em ambientes de antagonismo, em ambientes de conflito. Foi assim que o Senhor ilustrou para nós o seu amor e a sua amabilidade. Foi assim que Ele demonstrou a sua resposta à ofensa. É assim que nós deveríamos entender essa amabilidade. Uma resposta amável, uma resposta bondosa, graciosa, cheia de misericórdia, em ambientes em que nós não estamos preparados ou prontos para fazê-lo. É impressionante como essa característica é distinta do que nós conhecemos nesse mundo. Em ambientes de hostilidade, nós tendemos a oferecer hostilidade de volta. No conflito, nós entramos para ganhar um conflito. Cresci em uma cidade em que se ouvia o seguinte ditado: eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Se a gente vai entrar nesse conflito, nós vamos enfrentar esse conflito. Não volto, não levo o desaforo para casa. Eu não sou tuas nega. E todas as outras expressões que nós usamos para definir que em um ambiente de conflito eu respondo com conflito. Mas o nosso Senhor nos ensina diferente. Ele nos ensina uma linguagem que desarma o conflito. Ele nos ensina uma linguagem que promove paz. Porque foi assim que Ele pacificou a nossa vida, o relacionamento que Ele tem conosco. Eu me lembro que quando eu fazia trabalho de capelania escolar, nós atendíamos diversas escolas da região de Campinas. Em uma dessas escolas, em um bairro bem afastado, nós tínhamos muitos conflitos. As crianças, elas vinham para a escola prontas para brigar. A impressão que dava é que eles esperavam determinados momentos para fazer alguma coisa ali acontecer. Em um dos eventos que nós fazíamos, uma criança de 7 anos de idade
resolveu acertar as contas com todo mundo que encontrasse pelo caminho. 7 anos de idade. E ali, irado, profundamente irado, ele estava socando que entrasse no caminho dele. Eu já não lembro qual foi o motim, o que fez com que aquele menino chegasse naquele estado. Mas quando ele estava naquele estado, eles me chamaram para tentar apaziguá-lo. E claro, como uma pessoa muito maior que ele, muito mais forte que ele, e talvez mais inteligente, eu cheguei para esse garoto e eu falei, aqui não. E eu tentei comunicar para ele a autoridade de cima para baixo. Falei, isso aqui não é seu lugar, que você pode parar com isso. E ele não teve nem um minuto de dúvida, ergueu a mão e falou assim, você vai fazer o quê? Eu falei, se você não parar, a gente vai ter que acertar as contas. Você sabe que eu sou maior e mais forte que você. Ele falou assim, você acha que você vai me bater? Eu falei, eu não acho, eu tenho certeza. E naquele momento eu percebi que eu estava disputando força com um garoto de 7 anos de idade. Que quanto mais eu apertava ele, mais ele crescia. Quanto mais eu falava duro com ele, mais ele falava duro comigo. Ele estava tão irado, tão transtornado, que ele falava, a sensação que dava é que ele espumava de ira. Naquele momento eu entendi que se eu quisesse seguir aquele caminho, eu ia ser preso, porque eu ia sentar a mão naquele menino. É brincadeira, gente. Mas esse era o ambiente em que eu estava. Então eu resolvi mudar de atitude. E eu ajoelhei, de olho no olho com ele, e eu falei para ele, você sabia que a gente gosta muito quando você vem para cá? Ele olhava assim, bravo, irado, punho erguido. Eu falei, eu não sei o que tem acontecido na sua casa esses dias, eu não sei como tem sido sua vida para chegar até aqui, mas eu queria que você soubesse que quando você vem aqui, você é muito querido. Eu gostaria de poder comer um cachorro-quente com você. Você aceita comer um cachorro-quente comigo? Ele não conseguia baixar os braços, ele não conseguia responder, ele não conseguia falar. Eu falei, vem cá, me dá um abraço. Jeito nenhum. Mão erguida. Aquele garoto ele já não sabia mais a linguagem do diálogo e da conversa. Ele já tinha perdido tanto nos conflitos, provavelmente testemunhado coisas que eu não sei contar, mas ele não conseguia baixar a guarda porque a única linguagem que ele sabia era a linguagem da ira, era a linguagem do confronto. E conversando com aquele garoto, falando, olha, ao invés da gente brigar, e se a gente pudesse ser amigos? Porque a amabilidade, no contexto da hostilidade, ela diminui o conflito. Ela minimiza a hostilidade, a guerra, a ira, e ela promove paz. Foi muito difícil para aquele garoto abaixar o braço. Foi muito difícil para aquele garoto fazer isso. Mas é exatamente assim que a gente briga, é exatamente assim que a gente vive em conflito. Quando a gente entra, a gente não gosta de descer. Às vezes a pessoa já desistiu do conflito, mas a gente ainda está com o punho erguido. Porque a amabilidade, ela desarma. A amabilidade não é fraqueza. A amabilidade não é desistência. A amabilidade não é fuga. É um enfrentamento que, ao invés de promover conflito, ele promove paz. A amabilidade, assim, foi o que o Senhor fez conosco. Foi assim que Ele manifestou amor por nós. Foi assim que Ele manifestou a sua graça para nós. Foi assim que Ele demonstrou quem Ele é para nós. E nós vemos que essa é a mesma característica do nosso Senhor. A amabilidade e o amor por parte do nosso Deus e Salvador. Quando as Escrituras falam da nossa salvação, eles mostram a amabilidade de Deus ou essa bondade de Deus para conosco. Mas eles mostram que essa bondade foi feita por nós através de Cristo Jesus. Houve um custo, houve um preço, mas um preço a ser pago pelo próprio Deus. Amar e manifestar a amabilidade tem custos, mas é um custo que o Senhor está pronto a enfrentar. Está pronto para, em Cristo Jesus, oferecer amor. E nós vemos que é essa amabilidade sobrenatural que nós precisamos aprender a desenvolver. Aliás, melhor dizendo, não desenvolver, mas receber do nosso Senhor. De modo que quando nós crescemos com Cristo Jesus e somos por Ele ensinados, somos enchidos por Ele, e então nós experimentamos a amabilidade, porque o fruto do Espírito é a amabilidade. Essa ação de Deus, essa característica de Deus que é manifesta nas Escrituras,
que é manifesta na nossa salvação, que é a característica do nosso Senhor. Essa amabilidade é que o Senhor quer que seja revelada em nós. Imagina se nós fôssemos uma comunidade que no momento de conflito, que no momento de hostilidade manifestasse amor, manifestasse bondade e misericórdia. Imagina se no nosso ambiente de trabalho nós fôssemos conhecidos não como os que causam intriga, mas como os que diminuem intriga. Porque nós estamos prontos a encarar os custos da amabilidade. Por isso, nessa manhã eu gostaria de mostrar para você como é que essa amabilidade foi demonstrada pelo nosso Senhor. E como nós podemos aprender com o nosso Senhor a manifestar essa amabilidade. Como é que nós podemos observar oportunidades na nossa vida, oportunidades ao nosso redor, oportunidades e experiências que estão diante de nós todos os dias. E às vezes nos falta coragem ou percepção para manifestar essa amabilidade. Mas observe, antes de mais nada, que essa amabilidade era o caráter do nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo era alguém caracterizado por ela. Nós vamos vê-lo manifestar a sua amabilidade em diferentes contextos. Observe, quando ele convive com pessoas que a sua sociedade entendia descartáveis. Ele manifesta a sua generosidade, a sua bondade, a sua graça por conviver com aqueles que a sociedade desprezava. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, purifica-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Tudo o que eu conheço do nosso Senhor, tudo o que eu já li sobre ele me diz que para curar esse homem ele não precisaria tocá-lo. Ele tinha condições plenas de curá-lo pela fala, de dizer: você está curado, vai para casa, tua fé te salvou. Nós vemos histórias de Jesus Cristo curando pessoas que estão à distância dele. Mas as Escrituras dizem que ele prefere tocar nesse homem que era leproso. Existe uma figura bonita de pureza sendo apresentada aqui, porque o leproso no mundo antigo, ele representava alguém impuro, por isso era separado da comunidade. E todas as pessoas que tocavam no leproso se tornavam impuras. Existe uma figura da pureza de Cristo sendo abundante na vida daquele homem, de tal forma que o seu toque, ao invés de fazer com que ele ficasse impuro, fizesse puro aquele homem. Mas existe um toque de amor aqui, em alguém que não recebia um toque há muito tempo. Alguém que há muito tempo não havia sido tocado. Jesus Cristo tocou nesse homem. Jesus Cristo conviveu com pessoas desprezíveis. Quando as Escrituras nos apresentam a história de Zaqueu, elas apresentam com duas descrições, que no mundo antigo, em particular entre os judeus do primeiro século, eram descrições ruins. Ele era chefe dos publicanos. Publicano não é somente, era aquele que coletava impostos da sua própria nação para o império de Roma. Era o que fazia com que o jugo do império se tornasse real para as pessoas ali. Mas esse homem não era somente alguém ligado ao império, um opositor da nação. Ele era o chefe deles. Ele era o chefe dos publicanos, mas ele era também um homem rico. Como é que esse homem vendido ao Estado ficou rico? Usurpando dos seus irmãos, exigindo impostos maiores. Ele era um ladrão. Ele era, no que poderia se dizer, um bom político. Ele era um representante do Estado diante do povo. E com o dinheiro do povo ele se torna rico de maneira ilegal. As pessoas o odiavam. Ele era desprezível. Mas ele faz tudo o que pode para ver Jesus passar. Quando Jesus o encontra, ele diz: eu vou para a tua casa. Os líderes religiosos, ofendidíssimos, foram para o Twitter e disseram: ele come com publicanos. E eles fizeram um woke movement contra Jesus. Nós precisamos cancelá-lo. Ele convive com a escória. Desça depressa, eu vou para a tua casa. E lá, esse homem tem um encontro com Jesus, que muda a sua vida, e ele diz: tudo o que eu roubei, eu vou devolver. Ele diz ainda, ele vai se hospedar com o pecador, mas ele termina dizendo a sua história: tudo o que eu roubei, eu vou devolver até a terceira parte. O encontro que Jesus Cristo teve com esse homem foi um encontro que ninguém estava pronto a ter.
Ele era a escória. Ele era o de longe, o afastado, o desprezível. Mas Jesus Cristo foi para lá se hospedar com esse pecador. Com ele comeu, ali ele dormiu. E ali nós vimos salvação. Jesus Cristo se relaciona com pessoas que são diferentes. Quando ele vai para a cidade de Samaria, ele encontra uma mulher samaritana. Uma mulher no lugar errado, indo fazer uma tarefa que provavelmente ela deveria ter feito em um outro momento. Pela história e pela conversa, nós sabemos que ela não era uma mulher que levava uma vida correta. Dos padrões judaicos, aquela mulher era uma mulher não só diferente, mas que deveria ficar distante. Ela era pecadora. A quantidade de casamentos e divórcios que ela já tinha acumulado, e o homem com quem ela morava, com seu namorado sem ter casado, para aqueles padrões eram inaceitáveis. Mas Jesus tem uma conversa com ela, se encontra com ela, e depois de uma conversa com ela, ela se torna a primeira a proclamar a notícia de Jesus em todas as aldeias de Samaria. E ali Jesus fica. E no final dessa história, os samaritanos dizem: nós acreditamos que Ele é o Salvador do mundo, não só pelas tuas palavras, mas pelas palavras dele. O testemunho que ela deu serviu de fundamento para que aqueles homens viessem a crer. Tudo isso começou com um ato de amabilidade do nosso Senhor, de proximidade do nosso Senhor. A conversa com essa mulher samaritana começa num clima pesado. Você sabe, os judeus não se dão com os samaritanos. O ambiente era de conflito. Poderia ter saído uma briga. Mas a amabilidade fez com que aquela história fosse contada de uma outra maneira. Tirou o conflito, manifestou bondade, graça. Ali houve salvação. Aliás, se nós pudéssemos pensar em um ambiente mais impressionante de manifestação de amabilidade do nosso Senhor, eu lembraria da cruz. Em Lucas capítulo 23 nós lemos: quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda, e Jesus Cristo disse: perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Na cruz, o nosso Senhor Jesus Cristo se viu condenado, culpado de erros que ele não cometeu, de um julgamento que foi feito com mentiras. E num pior ambiente de conflito, ele estava pagando o preço e sofrendo o pior. E ali, crucificado com criminosos, então ele diz: perdoa. A extensão do perdão de Cristo Jesus se deu num ambiente de maior conflito, onde o maior prejuízo tinha sido feito. Jesus levou o desaforo para casa. Jesus amou até o fim. Jesus sofreu as consequências de viver e de estar em um ambiente de profunda hostilidade contra ele. Ele falou com dureza. Ele repreendeu com dureza. Mas ele deixou marcas da sua amabilidade por toda a sua história. E no momento final, ele ainda estendeu o perdão. Pense por um momento nas oportunidades que nós temos quando nós convivemos com pessoas que nos oferecem ambientes e oportunidades de conflito. Pessoas que são difíceis de tratar. Pessoas que ficam marginalizadas no nosso ambiente de trabalho e família. Pessoas que são deixadas de lado, seja por seu comportamento, pelo seu modo de fala, pelo seu tipo de comportamento, pelo modo como interage, pelo trabalho que dá com a equipe. Pessoas que almoçam sozinhas nos seus ambientes de trabalho porque elas não têm com quem conversar. Pessoas que pelo tipo de vida que levam são desprezadas e desprezíveis. Pessoas que por serem diferentes elas não se encaixam. Imagina se nós tivéssemos oportunidades de manifestar a amabilidade para essas pessoas. Será que nós veríamos salvação acontecendo nos nossos ambientes de trabalho? Será que nós veríamos salvação acontecer como acontece com Zaqueu? Como acontece com o leproso? Como acontece com a mulher samaritana? Será que se nós estivéssemos atentos às pessoas que ao nosso redor não são exatamente como nós, não são iguaizinhas como nós, será que nós poderíamos ser instrumentos de Deus e manifestar amabilidade para essas pessoas para que a salvação também fosse manifesta para elas? Porque essa é uma característica de caráter que o nosso Senhor tem e que nós aprendemos muito com ela. O nosso Senhor modelou essa amabilidade para nós.
porque isso era uma característica do seu caráter. Mas não era somente uma característica do seu caráter, era uma característica da sua prática. Ele é descrito como cheio de compaixão. A sua amabilidade é manifesta no fato de que ele está pronto a manifestar a sua compaixão. Observe, ele faz isso quando ele observa pessoas com necessidades espirituais. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Elas eram carentes espiritualmente. Elas não tinham líderes que levassem elas à verdade. Elas eram como ovelhas largadas. Elas precisavam que alguém cuidasse delas, elas tinham necessidades espirituais. Jesus não olhava para as pessoas como se elas fossem um problema para a sua vida, ele não olhava para as pessoas como se elas fossem um obstáculo a ser vencido, ele olhava para pessoas como pessoas que precisam da graça. Eles precisam conhecer a verdade, eles precisam de pessoas que cuidem delas de verdade, como um pastor cuidaria de suas ovelhas. E Jesus é profundamente, ele tem uma compaixão profunda nessas pessoas. Quando nós olhamos para as multidões, quando nós olhamos para as pessoas que são diferentes ou vivem em tipos diferentes de vidas diferentes de nós, nós tendemos a olhar para elas como pessoas que merecem as dificuldades que enfrentam. Você viu fulana? Viu? Está vendo? Merece. Quem mandou se comportar desse jeito? Você viu o que aconteceu com fulano? Merece. Quem mandou? Levou uma vida inteira de hostilidade. Você viu? Foi demitido. Também com aquele jeito. E nós tendemos a tratar pessoas enfrentando dificuldades como se os problemas que elas enfrentam fossem méritos diretos delas, como se nós não merecêssemos tudo aquilo e muito mais. E Jesus, quando olha para as pessoas, ele não vê somente pessoas com seus problemas. Ele vê pessoas que têm problemas que elas não sabem quais são. Ele olha para pessoas e entende que o que elas precisam é muito mais do que a comida do dia, é muito mais que o salário do final do mês, é muito mais do que todas essas outras coisas. Elas precisam conhecer a verdade que vão as levar à salvação. Elas precisam de um pastor. E no caso, Jesus Cristo se referia a si mesmo. Elas precisavam da verdade que liberta. Por isso que nesse contexto que Jesus Cristo fala, ore para que o Senhor envie a seara trabalhadores. Porque ele sabia que a necessidade do mundo é uma necessidade primeiramente espiritual. As pessoas precisam conhecer a Cristo Jesus. E na nossa amabilidade nós precisamos aprender a manifestar esse tipo de compaixão. Observe, Jesus Cristo também teve compaixão de pessoas com necessidades físicas. Quando ele saiu do barco, viu grande multidão e ele teve compaixão e curou os seus doentes. Jesus Cristo entendia as necessidades das pessoas e servia as pessoas à medida das suas necessidades. Ele sabia que na sua amabilidade ele precisaria cuidar de gente que precisa de cuidado. Necessidades espirituais, com certeza, mas não somente necessidades espirituais. Nesse mundo existem muitas necessidades. Existem diferentes níveis e tipos de necessidade e o Senhor Jesus Cristo soube entender as diferentes necessidades das pessoas ao manifestar a sua bondade e misericórdia. Observe, tendo compaixão da multidão, ele diz, já faz 3 dias que eles estão comigo e eles não têm nada para comer. Jesus Cristo sabia que eles precisavam de alimento. Ele sabia que se mandasse aquela multidão que estava com ele no deserto para casa, eles poderiam não chegar em casa. Necessidades físicas. Precisavam de comida. E Jesus Cristo age da maneira correta, na hora correta, atendendo a necessidades imediatas das pessoas. Mas tem uma cena que me chama muito a atenção. Uma parte da história de Jesus, em que com seus discípulos ele diz, algumas vezes eu vou ser levado a Jerusalém e lá eu vou perder a minha vida. Pedro bate no peito e fala, nem que eu tenha que morrer, isso não vai acontecer. E Jesus Cristo fala, Pedro, te conheço. Você vai me negar, Pedro, 3 vezes.
porque essa tua coragem não tem substância. E dito e feito, Jesus Cristo é abordado pelo traidor, ele é recebido pela guarda romana, ele é preso, e a primeira coisa que Pedro faz é fugir. Diferente dos outros, entretanto, ele fica meio de longe assistindo a cena. Todos os outros desaparecem, ele é o único que fica. O que os outros foram fazer, eu não sei, mas eu sei o que Pedro fez. De longe ele assistia. E o que acontece é que as pessoas começam a identificá-lo com Cristo. Você esteve com ele. Ele diz, não, de jeito nenhum, não conheço esse homem. Não, você esteve com ele sim. Seu sotaque é de Galileu. Ora, pois, não estive com esse homem. Chega então um momento que ele diz, homem, eu não sei o que você está falando. Lucas capítulo 22. E quando ele falava, o galo canta. Ali naquele momento, ele se lembra, o Senhor tinha dito, ele ia morrer em Jerusalém. E ele iria negar o seu Senhor. E o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Estava perto o suficiente para Jesus Cristo olhá-lo. Jesus olhou diretamente para Pedro. Imagina a situação. Jesus Cristo sendo chicoteado, pronto para ser levado para a crucificação. Olhando para o seu discípulo, como quem diz, eu te falei. Pedro se lembrou da palavra do Senhor e disse, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, ele chora amargamente. Um traidor, um fraco. Mas quando o Senhor Cristo ressuscita, ele diz, fala para os discípulos e para Pedro encontrar na Galileia. A impressão que eu tenho é que Jesus Cristo tinha alguma coisa por fazer com aquele homem. Ele tinha que se apresentar para todos os seus discípulos, com certeza. Ele precisava falar com seus discípulos, com certeza. Mas Jesus precisava falar com Pedro. E quando finalmente eles ficam sozinhos, o Senhor Jesus Cristo pergunta, você me ama, Pedro? E Pedro fala, o Senhor sabe. Pedro, você me ama. E pela 3ª vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez. Ele disse, o Senhor sabe todas as coisas e sabes que eu te amo. Então Jesus fala, cuide das minhas ovelhas. E depois ele fala, siga-me. Por que o Senhor diz siga-me para Pedro? Ele já tinha dito. Durante todo o ministério dele, ele disse, se você quiser vir após mim, toma a sua cruz e me segue. O convite já tinha sido feito. Pedro já tinha dito que ia participar. Mas eu tenho a impressão que as feridas causadas pela negação na vida desse homem precisavam de restauração. E o Senhor Jesus Cristo se dedica a ele para dizer, Pedro, você me ama. Como se ali ele estivesse dizendo, nós vamos começar tudo de novo. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Vem atrás de mim, me segue. Pedro precisava ser restaurado. Pedro precisava ser lembrado que ele poderia caminhar com Cristo Jesus. Ele precisava ser lembrado que não importa o que tivesse acontecido, como traidor de Cristo Jesus que ele foi, ele ainda era amado e tinha uma função com Cristo. E Cristo estava pronto a começar tudo de novo com ele e restaurá-lo ao lugar que ele entendia que tinha perdido. O Senhor Jesus manifesta a sua amabilidade, atendendo a necessidades emocionais que seus discípulos tinham. A amabilidade do nosso Senhor era manifestada quando ele entendia os diferentes tipos de necessidade que estavam em volta dele. Ele manifestava sua compaixão para necessidades físicas, para necessidades espirituais, incluindo necessidades emocionais. O Senhor Jesus Cristo tem um modo muito bonito de manifestar sua amabilidade. Mas se o modo como ele manifesta sua amabilidade é o modelo que nós temos que seguir, nós encontramos nessas informações
orientações sobre como nós devemos manifestar a nossa amabilidade. Se nós olhamos para o nosso Senhor como exemplo de uma vida cheia do Espírito Santo, se nós olhamos para o nosso Senhor entendendo que se quisermos levar uma vida plena do Espírito, nós temos que olhar para Ele. Quando nós olhamos a amabilidade do nosso Senhor, nós percebemos que a nossa conduta tem que ser modelada nesses termos. Nós não podemos permitir que a amabilidade seja redefinida em qualquer outro lugar. A conduta do nosso Senhor serve como modelo de conduta para nós. Nós vemos o seu caráter e a sua compaixão, mas ali nós encontramos a nossa conduta. O que é que nós temos que fazer? Faz parte do caráter cristão manifestar a amabilidade. Observe em Colossenses, como povo escolhido de Deus, revistam-se de profunda compaixão, amabilidade, humildade, mansidão e paciência. Profunda amabilidade, o autor diz. Nós temos que nos revestir disso, porque essa é a nossa característica. E observe, todas essas são características de caráter: paciência, mansidão, humildade e compaixão. Essa é nossa responsabilidade. Nós deveríamos ser reconhecidos desse modo, como filhos de Deus, como escolhidos por Deus. Essa deveria ser a nossa característica de caráter. Observa, sejam amáveis e compassivos uns com os outros. Como? Perdoando mutuamente, como Cristo perdoa. Nós temos no caráter de Cristo Jesus um modelo de perdão que nós precisamos imitar. Nós temos em Cristo Jesus um modelo de vida que nós precisamos viver. Nós somos chamados para isso. É nossa responsabilidade ser amável. Nós temos o privilégio de seguir o exemplo oferecido por Cristo Jesus. Esse é o nosso caráter. Observe, compartilhem com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, cuidem daqueles que são diferentes, amem aqueles que não são iguais a vocês. É isso que significa praticar a hospitalidade. Mas nós precisamos dividir os nossos recursos com quem precisa. Isso faz parte do nosso caráter. Nosso dinheiro não é só nosso. Os nossos recursos não são só nossos. Em Cristo Jesus nós entendemos que a nossa amabilidade é generosa. Nós cuidamos de quem tem necessidade. Faz parte do nosso caráter. Faz parte do modo como Cristo nos ensina a viver. Mas observe, nós precisamos estar atentos às necessidades espirituais à nossa volta. Como invocarão aquele em quem não creram? Ou como crerão naquele que não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como são belos os pés dos que anunciam boas obras. A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós precisamos entender que é nossa função atender às necessidades espirituais que estão à nossa volta com o Evangelho de Cristo Jesus. Em toda a nossa volta, por todos os lugares, nós encontramos pessoas carentes de Cristo Jesus, carentes da verdade. É nossa função sermos mediadores dessa verdade de Deus de uma maneira amável. Nós não estamos nesse mundo para promover conflito. Nós receberemos conflito com certeza, nós receberemos oposição com certeza. Mas a nossa função é entender que nesse ambiente de conflito, a nossa resposta amável pode ser uma oportunidade para a pregação do Evangelho. De que a nossa resposta não ríspida pode abrir portas para que exista salvação na vida das pessoas. É por isso que nós abrimos as portas das nossas casas, é por isso que nós recebemos as pessoas do nosso trabalho, é por isso que nós saímos com eles para o happy hour. Não é porque nós queremos simplesmente aproveitar a vida, é porque nós sabemos que existem necessidades espirituais ali que precisam ser entregues, que precisam ser apresentadas diante do Evangelho. E nós precisamos olhar para as oportunidades que o Senhor nos dá. Porque é nossa missão, é nossa função. Nós devemos ter compaixão. O Senhor Jesus Cristo olhava para pessoas como se elas fossem ovelhas sem pastor. Nós não deveríamos olhar de maneira diferente para as pessoas. Nós deveríamos olhar para elas como pessoas que precisam da verdade de Cristo Jesus. Sim, elas são hostis, difíceis, diferentes. Tudo bem. Nós sabemos o porquê elas são assim. A parte das experiências que elas enfrentaram.
existe uma necessidade espiritual ali atrás. Existe um domínio de um pecado que está ali atrás. De uma graça que não foi experimentada. De um amor que não foi vivido. E existe abundante graça em Cristo Jesus para resgatar essas pessoas. Existe abundante graça em Cristo Jesus para resgatar essas pessoas. Nós precisamos nos compadecer. Nós precisamos ir. Nós precisamos ser amáveis com essas pessoas. Nós que abrimos oportunidades. Nós que abrimos a porta da nossa casa. Nós que convidamos. A iniciativa é nossa. Se vier hostilidade, está tudo bem. Esse é o esperado. Veio conflito, está tudo bem. Isso é o esperado. Veio confronto, está tudo bem. A mensagem da cruz é escândalo, é assim mesmo. Mas nós respondemos em amor. Nós respondemos em bondade. Nós respondemos com generosidade. Nós precisamos ter compaixão das necessidades físicas que as pessoas têm. Quem despreza o próximo, diz provérbio, quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz o que trata com amabilidade os necessitados. Se você ler Provérbios capítulo 14, versículo 21, muito provavelmente a palavra que está escrita aí é bondade na sua tradução. Mas é a mesma palavra que, uma vez vinda do grego para o hebraico, ela é traduzida como amabilidade no Novo Testamento. Pense nisso. Que nós desprezamos, quando nós desprezamos pessoas, nós estamos cometendo pecado. Quando nós fazemos o bem que nós somos chamados para fazer, nós pecamos. Mas observa como é feliz a pessoa que trata com bondade ou amabilidade as pessoas que têm necessidade. Ele não diz de onde vêm essas pessoas com necessidade. Mas ele diz de uma maneira muito interessante que a resposta contrária à amabilidade é o desprezo. Ele mostra que o modo como nós lidamos com pessoas que precisam da nossa ajuda determina muito sobre quem nós somos. O desprezo é um ato de pecado, mas existe felicidade na ajuda. Existe bem-aventurança, existe bênção no serviço de pessoas que precisam de ajuda. Isso é uma manifestação da nossa amabilidade. Essa é uma conduta cristã. Observa como Provérbios lida com palavras, com a questão do coração que precisa de ânimo. Ele diz, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra amável o anima. Um ambiente em que todos nós estamos profundamente ansiosos, corridos. A literatura de sabedoria do Antigo Testamento demonstra que uma resposta, uma palavra, um modo de falar com amor pode restaurar. Não são poucas as pessoas da nossa comunidade e em volta da nossa comunidade que têm enfrentado depressão. Ou enfrentado momentos de profunda tristeza. Ou enfrentado momentos de um esgotamento emocional tão profundo que não conseguem encontrar alternativas, de encontrar talvez, quem sabe, uma saída. E conversando com a esposa de um homem que tem enfrentado esse momento de depressão, ela disse o seguinte: o modo como meu marido tem me tratado com amor, com as palavras dele, ele tem me ajudado a sair desse momento de depressão. O enfrentamento de um momento de profunda depressão e tristeza e fraqueza tem sido vencido com a graça de Deus, com o cuidado de outras pessoas. Mas essa pessoa descreveu como palavras amáveis do meu marido. Às vezes nós esquecemos o modo de falar. E como isso machuca. E como isso atrapalha. Precisando de ajuda em casa, às vezes nós oferecemos conflito, palavras ríspidas, e nós faltamos com a amabilidade. E dentro do casamento, isso corrói a confiança, isso corrói a intimidade, isso corrói o compromisso, isso corrói a vida do casamento. Imagine um marido que dentro de casa é diminuído por sua esposa todos os dias.
Pode ser que ele aguente isso hoje, pode ser que ele não aguente isso amanhã. Mas certamente essas coisas estão diminuindo a confiança que existe entre eles. A amabilidade é o oposto. São palavras que edificam, elas constroem, elas promovem o bem. Essa frase de Provérbios me chama a atenção, porque o coração ansioso ele deprime, mas uma palavra de amor anima. Uma palavra amorosa, um encorajamento, pode servir como oportunidade de cura. Essa amabilidade. Observa como Provérbios também trata. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio ela traz cura. A literatura de sabedoria do Antigo Testamento entendia que as palavras que ferem, ou a mesma boca que usa palavras para ferir, pode usar palavras para curar. E a resposta amável de nós cristãos tem esse potencial. Não porque nós somos bons, sabe? É porque o Senhor usa essas oportunidades para servir. O Senhor usa esses momentos para fazer a sua obra. O Senhor usa esses ambientes e situações para manifestar a sua graça. Ele nos convida a fazer parte desse processo. Observe, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos um modelo de amabilidade. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos qual é a nossa responsabilidade em exercer essa amabilidade. Isso tem a ver com o nosso caráter. Isso tem a ver com a nossa capacidade de olhar as diferentes necessidades e atender diferentes necessidades. Às vezes com recursos, às vezes com a verdade, às vezes com palavras que são dóceis. Mas é a nossa responsabilidade viver essa amabilidade. É nossa responsabilidade viver isso. Mas existe um ponto que nós não podemos esquecer aqui. Todos esses elementos de caráter que nós vimos, todas essas características de conduta que nós encontramos no nosso Senhor, elas não serão construídas à força. Certamente serão construídas como um hábito na nossa vida. Certamente serão construídas como um modelo de vida que vai se concretizando com o tempo, que vai se cristalizando com as oportunidades que tem. Mas nós nunca podemos esquecer que quem produz essa amabilidade em nós é o Espírito. Observe Gálatas. O fruto do Espírito é a amabilidade. Se nós temos o interesse de viver o que nós vemos nessas passagens, de viver de acordo com a Escritura, nós vamos precisar entender que isso é um ato de dependência do Senhor. É muito mais uma busca por Deus do que uma tentativa de fazer com as próprias forças. É muito mais, Senhor, me dá visão para enxergar as necessidades. Senhor, lapida o caráter que eu tenho que lapidar. Tira essas arestas de conflito da minha vida, Senhor. Me ajuda a manifestar o teu amor, porque essa vida de amabilidade é muito mais produzida na dependência de Deus do que no legalismo de realizar tarefas. A amabilidade não é tarefa. A amabilidade não é lei, não é regra a ser cumprida. Ele é um fruto do Espírito, é aquilo que o Espírito causa em nós. Por isso, se nós estamos olhando para a nossa vida hoje, se olhando para a nossa vida nós não encontramos essa característica, não tente resolver isso criando essas características de maneira artificial. Volta para o Senhor, porque é lá que tudo começa. Volta para o Senhor. Busca o Senhor. Se entrega ao Senhor. E clama: Senhor, eu quero ser uma pessoa amável. Transforma o meu conflito, minha busca por conflito, em oportunidades de amabilidade. Tira de mim a vontade do debate, do enfrentamento, do confronto. Substitui isso, Senhor, com a amabilidade de Cristo Jesus.
Me permita ser firme quando eu precisar enfrentar confrontação por causa da verdade. Mas não me permita entrar ou criar conflitos simplesmente por causa das minhas opiniões e vontades. Me ensina a ceder às minhas vontades, abandonar os meus desejos. Nós temos que voltar para o Senhor. É com Ele que nós vamos aprender a viver essa amabilidade. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.